Você sabia que existe uma seção secreta dentro da ferramenta do Dolphin que muitas pessoas não sabem, mas às vezes acabam mexendo ali e perdendo tudo? Nos próximos minutos eu vou te mostrar essas configurações globais dentro do Dolphin, o que você deve mexer, o que você não deve mexer e um spoiler. Uma dessas configurações podem fazer você perder tudo. Então presta atenção até o final do vídeo que vão ter informações muito valiosas para você. E aí, pessoal, Ana aqui novamente. Se você ainda não utiliza o Dolphin ou vai começar a utilizar agora, muito provavelmente você ainda não verificou essas configurações globais que tem aqui na ferramenta. E o meu intuito é te explicar de maneira super simples, mas que você entenda que elas existem e para que elas servem. Eu vejo algumas pessoas reclamando, né? Às vezes até falando da ferramenta que tá lenta. Muitas das vezes é só configuração errada que você deixou ou mexeu aí dentro do Dolphin. Então hoje eu vou te explicar essas 7 configurações e te mostrar quais são os riscos reais dela para que você não mexa em nada aí que não for necessário e, se for mexer, para que você otimize da melhor maneira possível no seu caso específico. Então já aqui dentro da ferramenta do Dolphin, tá? Na aba lateral a gente tem alguns ícones aqui, tá? E aí aqui na engrenagem, onde se a gente passar o mouse em cima, ela vai ter as configurações. Se a gente clicar, a gente vai se deparar com essa página. E aí aqui abaixo, em perfis do navegador, é o que eu quero mostrar para vocês, tá? As configurações, o que significa cada uma delas e se você deve manter ativada, desativada, em quais situações é necessário deixar ativada ou desativada. Então é sobre isso que eu vou explicar aqui de uma maneira super simples, pode ficar tranquilo, nada de forma complexa, como se você fosse um amigo meu me perguntando para que serve cada botão. Então aqui o primeiro item é desativar a sincronização do index, né? O que é o index, se você não sabe? É como se você fosse imaginar um depósito dentro do seu navegador, onde os sites, eles armazenam coisas importantes, né? A gente fala muito sobre os cookies e é como se fosse isso, só que muito maior, ou seja, onde grava informações, imagens, vídeos, tá? Então o index, ele serve para isso e se você manter ele desativado, ele automaticamente não vai fazer esse armazenamento. Um exemplo prático é quando você vai acessar, por exemplo, o Facebook, ele guarda ali, né, as suas preferências. O YouTube, ele guarda o seu histórico de navegador ali dos vídeos que você gosta de assistir e, consequentemente, acaba te recomendando mais vídeos sobre o assunto, assuntos relacionados que você gosta de assistir. Então, quando você habilita ali o botão, né, desativando esse armazenamento, você está dizendo para os navegadores, quando você for acessar, que você não quer que ele faça esse armazenamento dessas informações. E quais são as vantagens de você habilitar esse botão e automaticamente não fazer esse armazenamento desses dados, né, dessas informações, arquivos? Então, os perfis abrem e fecham mais rápido, menos transferência de dados e também uma economia maior aí na utilização da sua internet ou até mesmo o proxy, se for o caso. E quais são os riscos reais, né? Basicamente, você pode perder aí as suas informações de configuração dentro desses sites, pode perder projetos caso você mantenha salvos dentro de sites que armazenam isso de forma automática, digamos assim. Então, é um risco de você perder informações importantes. Então, o ideal é que você não habilite esse botão, ou seja, que você deixe ele aqui desativado mesmo o botão, né? Ou seja, mantenha o armazenamento dessas informações dentro dos navegadores, ou seja, dentro do site. Então aqui a segunda opção é ativar a sincronização do sistema de arquivo das extensões. Essas extensões são aplicativos dentro do navegador, onde a gente vai ali dentro do navegador e baixa essas extensões que fazem sentido para o nosso negócio e, consequentemente, elas também têm cada extensão o seu quartinho, onde eles armazenam também essas informações como senhas, lista de bloqueios, cachês, e aí você pode ativar ou manter desativado essa sincronização. Então, trazendo uma analogia simples para você entender, é como se cada extensão fosse um funcionário, onde esse funcionário possui as gavetas, né? E quando você mantém ativado, é como se esse funcionário, toda vez que tivesse que acessar as informações, só precisasse abrir a gaveta e já tá tudo ali certinho, armazenado, guardado. Então, quais são as vantagens de manter ativo, né? Basicamente isso que eu falei, essas informações que você tem dentro dessas extensões, elas vão permanecer salvas, então você não corre o risco de perder essas configurações, perder senhas que você basicamente deixou ali salvo, se for interessante você deixar salvo. As listas de bloqueio permanecem, as configurações basicamente são preservadas. E basicamente, quais são as desvantagens de manter esse botão ativo? Você pode sentir uma maior lentidão ao abrir e fechar os seus navegadores, os seus perfis dentro da ferramenta. Você vai ter aí maior armazenamento e transferência de dados e, consequentemente, vai utilizar
usar mais da sua internet aí, ou até mesmo do seu proxy se você estiver utilizando. A terceira configuração ela é extremamente importante, que é a aceleração de hardware. De forma simples, o seu computador possui duas máquinas, que é aí o processador e a placa de vídeo. Quando você habilita esse botão, você está dizendo para a ferramenta, você vai utilizar as duas máquinas disponíveis ali e cada uma para sua função, sem sobrecarregar uma só. Porque quando você não habilita, o processador, que é basicamente aí para as funções de texto, funções básicas, digamos assim, ele vai acabar fazendo tudo. E aí quando tiver gráficos, vídeos, que deveria ser feito pela placa de vídeo, ele vai fazer tudo com o processador, então ele vai sobrecarregar. Por isso que essa ativação pode aumentar aí em 400% a velocidade com que você utiliza a ferramenta e que você navega dentro dela. Então quais são as vantagens, né? Você tem muito mais velocidade, em até 400% mais. Os sites que possuem vídeos, por exemplo, como as redes sociais, funcionam de uma melhor maneira, menos travamento no carregamento desses arquivos e o processador não fica sobrecarregado. Então atenção, nesse caso aqui eu não vou te falar das desvantagens, eu vou te falar do risco que você corre caso você desabilite esse botão. Muito provavelmente ele vai mudar a sua impressão digital e automaticamente para as plataformas vai soar algo estranho, fora do natural. E aí pode ser que você acabe tomando algum bloqueio ou sendo restrito por conta dessa configuração. Então tome muito cuidado, tá? Deixe esse botão ativo, ele já vem de configuração padrão dentro da ferramenta, tá? Que você vai ver aí que ele vai fazer diferença para melhor e caso você desabilite, você vai ter aí dor de cabeça. Aqui basicamente o desativar o carregamento de imagens é o que o próprio nome diz. Se você habilitar, ele não vai carregar as imagens do site que você acessar. Quais são as vantagens, né? Você vai ter uma economia massiva aí da sua internet, as páginas vão carregar mais rápido e você tem menos dados transferidos. Quais são as desvantagens? Os sites ficam quebrados, ou seja, não aparecem as imagens dos sites. Isso dificulta os trabalhos nas redes sociais e então pode afetar a funcionalidade desses sites que você deseja acessar. Já essa configuração aqui, né, ocultar os botões de spoofing de vídeo e download de cookies, é basicamente uma questão mais visual. Então, se você for ali dentro do navegador, você vai ver que tem a opção de você baixar os vídeos e também dos downloads dos cookies. Se você nunca utiliza, você pode desativar, ou seja, realmente ocultar esses botões para que fique uma interface mais limpa, caso você não queira que seus funcionários utilizem desse botão, tá? É basicamente para isso. E quando manter essa configuração? Quando você usa com mais frequência, quando você quer deixar todas as funções ali disponíveis, caso precise estar ali, soa mais fácil. E lembrando que essas configurações globais, quando você altera, já falando aqui, você vai mudar para todo mundo que está acessando a ferramenta, né? Então, se você utiliza a ferramenta do Dolphin com a sua equipe, essas configurações vão interferir para todas essas pessoas que estão utilizando ela. E a próxima opção é de substituir o nome do perfil do navegador e o ícone da barra de tarefa. O que isso significa? Quando a gente abre um perfil dentro do Dolphin, ele vai ficar lá o nome do perfil na parte superior para que você identifique de uma melhor maneira qual é o perfil que você está acessando. Quando seria o ideal ativar esse botão? Quando você quer mais descrição, quando você não quer que as outras pessoas saibam qual é o perfil que você está acessando, né? Ou seja, se você trabalha numa área compartilhada e tem preferência por parecer um navegador comum. Já manter esse botão desativado é o ideal quando você trabalha sozinho, quando a sua prioridade é a organização, ou seja, você quer conseguir visualizar muito rápido qual é o perfil que você está acessando e quando você utiliza muitos perfis de forma simultânea. Então você precisa saber ali qual que é o perfil, então deixar esse botão desativado vai manter o nome dos seus perfis dentro da ferramenta. Aqui desativar o download de vídeo é bem parecido com desativar o carregamento das imagens, mas basicamente ali você não vai ter essa opção dos downloads dos vídeos dos sites que você está utilizando e consequentemente você vai ter um carregamento mais rápido, vai ter menos utilização de internet, menos transferência de dados. E por outro lado, basicamente pode ser que alguns sites não funcionem muito bem, os vídeos não vão reproduzir e as plataformas de vídeo ficam basicamente inutilizáveis. E por último, é basicamente também o que o nome diz, que é não feche o perfil quando a última guia for fechada, né? Então, quando a gente estiver acessando, se a gente habilitar esse botão e fechar ali a última guia, o perfil ele não vai ser fechado. Aqui nas minhas configurações, basicamente, ele tá usar a aceleração do hardware, que foi uma opção que eu falei para vocês, deixem ela assim, do jeito que tá. Expliquei para vocês o porquê. E aqui no meu caso, eu coloquei também para não fechar o perfil quando a última guia for fechada. Mas você pode ali simplesmente
deixar o botão desabilitado caso você não queira que isso aconteça, né? Caso você queira que feche o perfil quando a última guia for fechada. E uma informação bem importante, se você assistiu esse vídeo aqui, entendeu o que é cada botão e decidiu, tá, mudar alguma configuração, faça isso uma por vez. Ou seja, altere uma opção por vez, teste, veja como é que tá funcionando, né? Verifique o carregamento, a abertura e o fechamento dos perfis, os sites, tá? Porque assim você também vai conseguir verificar, caso dê algum problema, qual foi a opção que você mudou ali, né? Ou seja, desativou ou ativou, que fez com que você tivesse algum problema. Mas antes de mudar qualquer configuração aqui, tem esse checklist em mãos, tá? Primeiro, você faz um backup dos perfis importantes para, se caso acontecer alguma coisa, você não perder essas informações. Teste essas configurações em perfis descartáveis e também anote as alterações que você fez para você conseguir identificar o que foi mudado e o que pode ter acontecido ali, né? Qual problema você pode ter por conta dessa configuração e automaticamente conseguir reverter essa situação porque você deixou tudo anotado. E fique atento se você mudar essas configurações e perceber que os sites não estão funcionando muito bem, que os perfis estão iniciando e fechando de forma lenta, a navegação tá lenta, se você tá tendo mais detecções, fique atento a isso, tá? Porque muito provavelmente foi algo que você mudou ali, né? Que você desconfigurou e aí, consequentemente, você tá tendo problemas. E se você tiver algum problema, volte às configurações iniciais, reinicie o Dolphin ou, se for o caso, entre em contato com o suporte. Pessoal, entender essas configurações pode mudar completamente a experiência que você tem com a ferramenta do Dolphiante. A diferença entre utilizar as configurações otimizadas ou não pode mudar em 300, 400% a performance aí dos seus perfis. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like maroto, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se você fez alguma configuração e teve alguma dúvida, algum problema, deixa aqui nos comentários também que a gente vai estar lendo e respondendo, até porque sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e estar te ajudando de alguma forma. Eu vou ficando por aqui e lembre-se, configuração bem ajustada já é meio caminho andado para o sucesso. Eu te espero no próximo vídeo.